Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 2. O nosso tema é Ação de Graças pela Igreja de Corinto. É claro, uma igreja muito problemática, né? Que o apóstolo Paulo teve que pastorear, teve que ajudar em muitas questões, em questões muito complicadas. Mas é claro, meus irmãos, tudo é de Deus, é para Deus. Então aqui no nosso texto do dia, que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, diz assim: Sempre dou graças a Deus, dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo estava agradecendo, claro, pelo povo que Deus tinha colocado nas suas mãos, irmãos. Nós temos que agradecer, porque as pessoas são problemáticas, as pessoas têm dificuldades, nós temos dificuldades, nós somos seres humanos com muitas dificuldades e muitas imperfeições, e é assim que nós temos que também ver e entender o nosso próximo. E a nossa síntese, a oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar seu amor a eles. Então o apóstolo Paulo, claro, ele orava por essas pessoas. Nós temos que orar pelas pessoas, mesmo que as pessoas sejam problemáticas, mesmo que as pessoas às vezes venham agir da forma que nós não aceitamos, mas nós temos que orar sim uns pelos outros. O nosso texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 1 ao 3, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele trata as pessoas como a gente até comentou na aula passada, como pessoas imaturas, como pessoas que não tinham maturidade, que não parecia que não queriam entender exatamente aquilo que Deus queria falar, né? E o apóstolo Paulo falou: olha, eu tive que criar vocês com leite, porque uma comida mais forte vocês não aguentam, né? Vocês não aguentam uma comida mais forte, uma comida com mais substância. E aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16 ao 20, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque serão porque disse, né, serão dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então o apóstolo Paulo aqui combateu muita questão da prostituição, né, a questão do adultério, a questão da fornicação. O apóstolo Paulo, a igreja de Corinto era uma igreja com muitos dons, porém é uma igreja muito, muito problemática. E aqui na nossa introdução, ao iniciar a carta, o apóstolo Paulo faz as saudações iniciais com sabedoria de forma fraterna, agradecendo a Deus pela vida dos coríntios, né? Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tinha que usar de uma maneira amistosa, não podia chegar com os dois pés no peito e saudar de uma forma ríspida, de uma forma ignorante. Não, ele saudava de uma forma bondosa. Porém, as cartas, o teor ou o conteúdo das cartas era para poder mesmo trazer o povo à reflexão, para fazer com que o povo viesse entender que aquilo que Deus estava falando, da forma que eles deveriam ser doutrinados, da forma que eles deveriam proceder mediante algumas coisas. Então, era esse entendimento que o apóstolo Paulo queria que eles tivessem. Então, o apóstolo Paulo agradece, ora e fala com Deus a respeito deles. Porém, nós vemos que o apóstolo Paulo tinha um cuidado de falar com eles algumas coisas, porém outras eram bem claras. Eu acho que é assim que tem que ser um pastor de igreja, não pode ficar enrolando, irmão, tem que falar a real. Claro, com muito amor, com cuidado e com sabedoria. Aqui no tópico 1, saudações de Paulo à igreja. Paulo se apresenta e justifica seu chamado. O apóstolo Paulo, ele foi o homem fundador daquela igreja, como nós já vimos na visão panorâmica da aula que nós tivemos. Mas a gente vê também que o apóstolo Paulo inicia a carta, logo de início ele procurou mostrar que não trabalhava sozinho, pois o irmão Sóstenes estava com ele. Sóstenes era o chefe da sinagoga de Corinto, né? Mas se converteu ao cristianismo. Ele foi espancado pelos judeus diante do tribunal romano por defender Paulo. Enquanto o apóstolo escrevia a carta em Éfeso, Sóstenes continuava ao lado dele para ajudar a igreja. Então o apóstolo Paulo, ele tinha também os seus obreiros. O apóstolo Paulo nunca pastoreou todas as igrejas sozinho, não era só ele que pregava. Não, ele dava oportunidade para os obreiros, porque ele via, fundava a igreja, deixava a pessoa ali, obreiros que ele achava, que ele via que eram pessoas competentes, que eram pessoas cheias da presença de Deus, com responsabilidade para exercer o ministério. O apóstolo Paulo fazia isso. E aqui na parte 2, reconhecimento do chamado de seus leitores. Paulo tinha uma característica própria de lidar
com as igrejas, em especial entre as que ele fundou, pois conhecia bem de perto os membros e o estilo de vida desses grupos de crentes. É interessante isso, porque o apóstolo Paulo, ele conhecia as pessoas, né? Ele conhecia do jeito que as pessoas faziam. Via a pessoa ali achando que era muito crente, e claro, as pessoas, talvez uma falava das outras, mas é muitas coisas Deus mesmo mostrando para o apóstolo Paulo para ele saber, vamos dizer assim, colocar em prática a sua sabedoria, fazer com que as pessoas pudessem entender aquilo que ele estava falando de uma forma sábia. E também reconhecendo o que? Reconhecendo a importância das outras pessoas. Eu acho que por este caminho de conhecer a importância das outras pessoas devia ser necessário para muitos que falam. Para muitos que falam, reconhecer que as pessoas também são importantes. Não é o eu. Porque essas pessoas falam para promover a si mesmas e se esquecem que as pessoas é importante a pessoa ouvir, guardar e colocar em prática aquilo que ouviu. E aqui na parte 3, saudação fraternal de Paulo. Paulo deseja à igreja a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça não era um simples palavra de saudação, mas tinha um grande significado naquela cultura, pois ela remete à livre dádiva de Deus em Cristo, né? O apóstolo Paulo já faz uma saudação abençoando aquele povo, né? Trazendo à memória daquele povo a bênção de Deus, a presença de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele faz essa saudação e a gente vê, claro, que hoje a pessoa diz graça, assim, como se fosse nada, mas para eles tinha um significado de melhor, tinha um significado que as pessoas guardavam mais, colocavam mais, atribuíam mais a si esse tipo de saudação. E foi isso que o apóstolo Paulo, ele saudou. Tópico 2, Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. Paulo era grato pela conversão dos coríntios. O evangelho, à medida que o evangelho foi avançando, pessoas foram mudando de vida, pessoas foram libertas, pessoas, claro, nem todas, às vezes as pessoas chegavam dentro da igreja e achavam que Deus chama a todos, mas a pessoa pode permanecer como ela quer. Não, existem ordem, existe decência dentro da igreja, existe a presença de Deus, existe um respeito que as pessoas têm que ter, sim, para a casa de Deus, e nós temos que entender isso. Então nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele é grato a Deus, né? Ele agradece a Deus por aquilo que Deus estava fazendo na vida daquelas pessoas. E ele é bem sincero, como era costume em suas cartas. Paulo inclui a introdução, ações de graças de Deus pela obra de Cristo na vida dos seus ouvintes. Olha, eu fico pensando, irmãos, as pessoas sendo sinceras umas com as outras, eu acho que é necessário. A pessoa precisa ser sincera com a outra e que precisa desejar o bem da outra. Quando o apóstolo Paulo fazia isso, ele não fazia por demagogia e nem por formalismo, ele fazia porque realmente ele sentia aquilo que ele estava fazendo, ele queria fazer aquilo. E aquilo que ele estava fazendo fazia bem para ele e fazia bem para as pessoas também. Então hoje, aqui a gente tem que agir da mesma forma, fazer as coisas com sinceridade, saudar as pessoas com sinceridade, as pessoas da paz do Senhor, sem importância nenhuma, sem se preocupar com o próximo. Acho que nós temos que ter o cuidado com isso. Na parte 2, as palavras amáveis de Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo, essa igreja deu muito. Olha, alguns dizem que a igreja foi mais problemática para o apóstolo Paulo, foi a igreja de Corinto. Mas o apóstolo Paulo amava aquela igreja. Amava. E às vezes a gente pensa, mas ama mais a pessoa que está fazendo errado do que aquele que está fazendo certo? Não. Porque aquele que está fazendo certo, ele vai continuar fazendo certo, mas aquele que está fazendo errado precisa ter o cuidado, como o filho pródigo. Nós vemos que quando o filho chegou de uma vida destruída, o pai deu mais atenção para aquele que estava chegando. Então, é uma questão muito, muito séria de os obreiros, de os pastores tratar com amor as pessoas, saudar com amor, desejar o bem da pessoa que ele está ensinando, que está ouvindo aquilo que Deus está colocando para ele falar.
Não é falar com ódio, já vi pastor falando com raiva, falando com ódio, parece que está com raiva do povo e exemplifica as pessoas, mas dando o nome da pessoa em cima do púlpito, ou dando todas as características que as pessoas sabem quem é, irmão. O apóstolo Paulo, ele apontou situações dentro da igreja. Ele não ficou apontando o nome desse ou o nome daquele. É claro, algumas vezes ele apontou o nome sim de pessoas que realmente travaram o ministério dele, até mesmo juridicamente, ele teve que apontar. Mas quando era tido como ovelhas, como membros da igreja, irmãos, acho que as pessoas têm que ter cuidado com isso. Na parte 3, a expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo deixa claro que o Deus que o presenteou com a salvação em Jesus Cristo era fiel para guardá-los de modo irrepreensível até a segunda vinda de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, a oração do apóstolo Paulo é que essas pessoas pudessem ser guardadas até a vinda de Jesus. As pessoas têm que ser guardadas até a presença de Deus, até a vida de Jesus, seja o arrebatamento, seja a pessoa ter o encontro com Jesus morrendo. Então, o desejo do apóstolo Paulo era esse. E a gente vê aqui no tópico 3, uma igreja marcada pelos dons, os dons espirituais, nós vemos que o poder de Deus, vamos dizer assim, a manifestação da presença de Deus, a manifestação espiritual era notória dentro daquela igreja. As pessoas realmente sentiam, as pessoas realmente eram impactadas com os dons espirituais. Mas a gente sabe que dom não salva ninguém. Então a preocupação do apóstolo Paulo, uma das preocupações era essa, numa igreja que tinha muitos dons. E aqui na parte 2, os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. Não é pelo fato de nós termos o dom espiritual que nós somos espirituais. Porque às vezes a pessoa pode exercer o dom espiritual, mas ela está perdida, ela está indo para o inferno. Então nós temos que entender que nós temos que andar com Deus. E claro, Deus ele vai usar quem Ele quer. A pessoa tem um dom, Deus usa. Não é pelo fato de Deus estar usando a vida dela que ela vai ser salva. Eu acho que isso é claro para nós, né? Eu acho que quando Jesus fala, olha, quando vai chegar, vai falar, eu fiz isso, eu fui maravilhas, eu curei, eu fiz, blá, 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 e um monte de coisa, eu vou falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu nunca vos conheci. Complicado, irmãos, muito complicado. Porque eu fico lendo isso, eu fico pensando, poxa, o evangelho é tão simples e as pessoas fazem coisas tão terríveis, né? Acha que pelo fato de ter um dom, de revelar, acha que até um espaço para ela pecar e ela tem uma abertura secreta para se arrepender. Olha, irmãos, o dom é muito bom, mas nós temos que ter um senso de responsabilidade quando este dom é atribuído a nós. Os dons são capacitações para o serviço. Os dons devem ser usados com base no amor. Talvez esse seja o motivo de Paulo incluir o capítulo 13 entre os capítulos 12 e 14 desta carta. Nós vemos que são capacitações para o serviço o quê? Para o serviço de Deus. Na revista dos adultos vai falar acerca dos dons, desses tipos de dons, né? Vai separar os dons e dizer para que cada um serve, qual é o serviço que cada um pode exercer. Então a gente vê que os dons são capacitações que Deus atribui a nós para o serviço do reino dele. Então toda vez que nós temos um dom, nós temos que fazer com que este dom ele venha a ser exercido em prol do reino de Deus. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Então nós vemos aqui que o dom que aquela igreja tinha, que eram muitos, né, que as pessoas realmente, eram espirituais, mas isso não quer dizer que a pessoa que tem o dom, ela é espiritual, mas nós vemos que as pessoas, essa manifestação existia, é notória, ela existia, manifestação em pentecostal, de uma forma que as pessoas profetizavam e falavam em língua estranha. Claro, muitos faziam pela carne, né? Porque a pessoa pode profetizar na carne, pode falar língua estranha na carne. Mas a gente vê que isso acontecia, né? Que tinha pessoas sinceras lá que Deus usava. E tinha outras pessoas, às vezes, que estavam em pecado, Deus também usava. Não é pelo fato de a pessoa ser usada por Deus que ela vai ser salva. Nós temos que pensar nisso também. E a nossa conclusão. A maneira como o apóstolo inicia a carta a uma igreja, com tantos problemas,
como a igreja em Corinto, é um bom exemplo de como tratar assuntos complexos de forma positiva. Então o apóstolo Paulo, ele não reclamava da igreja. Ah, Deus, por que o Senhor me colocou esse povo rebelde? Esse povo não quer nada, esse povo são carnais, esse povo é um povo terrível, né? Ele poderia até falar isso, mas no sentido de falar para Deus para que venha agir mudança. Não ficar murmurando, reclamando, falando, fazendo fofoca, e fazendo uma propaganda daquela igreja que era um povo acabado, que era um povo que não ia dar em nada. Não, a esperança dele é que que o povo, no caso ali, viesse realmente ter um encontro com o Senhor. E essa tem que ser também, que deveria ser a intenção do nosso coração. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus.